Crise é a palavra que me acompanha desde pequeno. Eu sou de 1956, em 63 eu me lembro, morava atrás de uma fábrica, onde hoje é a Chácara Santo Antônio, e ali eu vi os grevistas. Meu pai trabalhava. Meu pai tentou furar a greve e levou uma pedrada. O Brasil estava em crise. Essa crise de 63 redunda na crise de 64 e vem a instalação do governo militar. E depois veio o milagre brasileiro. Só que o milagre não era assim tão sobrenatural. Aí o milagre acaba e vem a crise que nos leva ao FMI, é a crise da dívida, as dívidas que o país fez. E o problema é o governo militar sai, vem o outro governo, agora indiretamente, mas pelo menos depois de muito tempo o governo civil assume. Não dá para assumir o Tancredo, morre o Tancredo, assume o Sarney e vem as crises com o Sarney. Vem todos os planos, e eu passei por todos esses planos. E na época dos planos eu já era pastor, sou pastor e exerço meu ministério em tempo integral, Deus me chamou para isto. Completarei 39 anos em dezembro. Então, todas as crises e todos os planos aí, depois de governo militar, eu passei pastoreando igreja. E vivi o pessoal prendendo em nome do governo, gerente do supermercado, depois correndo atrás e ficando na fila para comprar frango, e comprei um galo uma vez, não cozinhava nunca, depois de 2 horas na fila. Para mim foi a crise do galo, não foi essa época. E vivi depois a hiperinflação, ter que receber o salário e sair correndo e fugindo do camarada da maquininha de remarcação. Lembra do barulhinho da remarcação? E você correndo. Os fiscais externos foram antes, mas aí depois veio a hiperinflação e você correndo atrás. Aí veio o plano verão, plano inverno, plano primavera, plano outono, todos os planos, e a gente sempre em crise, e vem a crise do primeiro impeachment, aí depois vem a esperança aí no Fernando Henrique, surge o plano real e dá uma aliviada, no início assustando. O dólar, que era a âncora, daqui a pouco a âncora corta, despenca, nova crise, aí estabelece um pouco, aí vem o primeiro governo popular, né? Eu olhei para o Hempel, eu lembrei do homem da barba, então vem a barba que vai salvar todo mundo, e a gente tem o período, e o Brasil, Cristo Redentor, aparece na capa da revista norte-americana subindo. Passa um tempo, Cristo Redentor passa caindo, mergulhando na Baía da Guanabara, cheia de toda poluída, né? Agora, a nova capa agora é o Cristo Redentor com SOS, segurando assim. Eu me acostumei a ouvir falar de crise, e a viver em crise, e viver com crise. Então não me assusta, quando o pessoal fala em crise novamente, eu não fico assustado. Promessas e planos políticos é o que eu tenho vivido nesse tempo todo, crise vai, crise vem. Mas um texto que tem me chamado a atenção já há algum tempo, e nesses dias pensando um pouco mais, Zacarias capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 12. A palavra de Deus declara, através do profeta: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, liberarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança.
pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. O profeta Zacarias, um dos profetas pós-período do exílio, o povo de Israel tinha vivido mais uma das suas grandes crises, que foi a crise do cativeiro babilônico. Eles ficam ali os 70 anos e tornam. Zacarias provavelmente era menino quando vem com a primeira leva dos que retornam para Jerusalém. E quando ele chega, ele acompanha aquele momento inicial de euforia, todo mundo contente, voltamos, as promessas dos profetas foram cumpridas, estamos aqui, o povo, depois da crise, tem um momento de arrependimento, volta-se para a palavra novamente, volta-se à lei, e retornando, aquela alegria começa a gerar uma nova crise, que é a crise de estar numa terra onde muita dificuldade haverá. Percebe que não basta a liberdade, não tem agora os recursos para reerguer a cidade e principalmente para reerguer o templo. E alguns começam a cuidar das suas coisas, e aí entra numa outra crise, a crise do comodismo. E não se cuida mais daquilo que era o propósito. Quando se voltou a Jerusalém, vamos reerguer a cidade, vamos reerguer o templo, vamos restaurar o local do culto, uma marca para todas as nações vão ver que o Deus de Israel é vitorioso, é o grande Deus, é o eterno, é o excelso, é o único. Mas agora eles estão novamente em crise e Deus começa a levantar Ageu e Zacarias, profetas que convivem na mesma época, e eles vão relembrando ao povo, falando ao povo, chamando o povo, para que o povo saia da crise. E aí vem essa palavra da esperança. Esperança. Esperança que eles tinham que ter, porque Deus os tinha libertado, eles ficaram prisioneiros, mas agora Deus os tinha tirado. A esperança de que, apesar de todas as coisas, Deus tinha um futuro glorioso para a nação. E um futuro que se revelaria depois na vinda de um que seria não apenas o grande restaurador de Israel, mas seria o príncipe da paz para o mundo inteiro, o Messias. E esse texto começa com uma palavra que nos é muito conhecida, e usamos sempre, né? Sempre quando lemos aqui o versículo 9, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. Logo nos vem à mente o quê? Domingo de Ramos, né? Jesus, a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, e cumpre-se literalmente essa profecia. Então essa profecia aponta para o Messias que é a esperança das nações, a esperança do povo. Crise, a saída dela é ter esperança. E Deus mostra para aquele povo que a esperança vinha dele, porque ele enviaria. Assim como ele tinha cuidado do povo, ele esteve com o povo na crise, ele até permitiu a crise como consequência dos erros. Agora ele vem tirar o povo pelo Messias que virá, mas eles tinham que fazer a parte dele, tinham que caminhar naquele momento, e o futuro Deus cuidava. Confiando no Messias, tendo a esperança no Messias, eles poderiam ter esperança para o futuro. Deus cuidava da nação. Ouvi esses dias que a palavra que nós usamos muito, Deus está no controle, teologicamente não é correta. Mas discordei. Porque quando dizem Deus está no controle, quer dizer, o mundo todo está exatamente como Deus quer. Sabemos que não é verdade, o mundo jaz no maligno, mas eu creio que Deus está no controle, porque Deus é o dono da história. Ele está no controle do universo. Ele cuida da história toda. E ele pode estar no controle da sua, da minha vida. Ele está no controle da igreja. Às vezes as igrejas locais saem um pouquinho do controle de Deus, por rebeldia nossa. Mas ele está no controle da igreja e de tudo aquilo que é ligado à igreja. Deus está no controle da missão e de todas as missões da Rádio Transmundial. Deus está. E nesse sentido nós podemos ter esperança. Há anos eu ouvi falar de uma peça teatral, não fui assisti-la, parece que agora está novamente em cartaz, quero ver se eu vejo, mas eu gostei muito do título, Brasileiro, Profissão, Esperança. E é verdade, nós somos assim, por isso que nós conseguimos rir no meio da crise.
E é interessante, né? Parece que quanto mais crise existe, mais o povo consegue rir. Dizem que onde as pessoas mais riem são nos países africanos e principalmente nos países mais sofridos da África. Na África do Sul tem os brancões lá que não riem tanto, mas o pessoal lá dos guetos ri muito. E quem já andou lá em Guiné-Bissau, quem já foi em Angola, Moçambique, como aquelas crianças riem. É isso, né? A gente pode sorrir pela esperança. Esperança. Hebreus 6, 19 e 20 é um outro texto que fala de esperança, mencionando e começando a mencionar a Abraão. Abraão que vive pela esperança que tem. A esperança é extremamente ligada à fé. Por isso, 1 Coríntios capítulo 13 termina falando que agora nós temos a fé, a esperança e o amor. As três que andam sempre juntas, fé, esperança e amor. E quando a gente vê Apocalipse, quando a gente vê Hebreus capítulo 6, 19 e 20, contando e referindo-se à história de Abraão, nós vamos ver essa expressão que também é lindíssima. Temos esta esperança como âncora da alma. Esperança, âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus que nos precedeu entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esperança é âncora da alma. Quando o navio está ancorado, não significa que ele está estático. Ele se movimenta, ele mexe. Mas quem jogou a âncora sabe que ele pode balançar, mas não vai afundar. Ele fica ali, ele não vai ficar ao léu. Então, por isto, temos da mesma forma a esperança, que não significa, tendo esperança, que você ficará plenamente seguro. A esperança nós temos que ter, porque todos nós vivemos em crise e o mundo está em crise desde que os nossos pais decidiram terceirizá-lo. Deus entregou o mundo para a administração de Adão e Eva e eles o terceirizaram para Satanás. Mas, na verdade, seguindo o conselho dele, ele se tornou o príncipe do mundo. E, nesse sentido, por isto, a crise entrou desde o Éden. E nós temos a crise nos acompanhando. Jesus Cristo, que é a esperança, aquela esperança que desde a época de Zacarias, na verdade, desde o Gênesis, ela já é anunciada, aquele que viria descendente da mulher, e agora é dito que ele vem para o Israel, mas para ser o príncipe da paz para todas as nações. Esse Jesus Cristo, ele é ainda a razão da esperança. Jesus Cristo, esperança nossa. Paulo diz isso quando escreve a Timóteo na primeira carta, no primeiro versículo. Jesus Cristo, a nossa esperança. Em Cristo podemos ter esperança. As crises, elas são consequência do mundo de pecado. Jesus nunca prometeu que não as teríamos. Pelo contrário, ele promete crise. No mundo tereis o quê? Crise. Mas tenham bom ânimo. Em Cristo nós podemos ter esperança. Em Cristo nós podemos ter ânimo. Esta esperança nos dá o bom ânimo. Temos que ser servos de Cristo. Servo é escravo. Temos que estar presos a Cristo. Cristo é a esperança. Por isso nós temos que ser prisioneiros da esperança. Temos que estar sempre firmados nisto. Ouvi uma frase que ia repetir em outra ocasião, e a repito de vez em quando Hebreus também, o autor lá no capítulo 12 diz que nós temos que olhar para Jesus. Eu conversando com um grupo de irmãos, falei uma vez, não olhe para a crise, olhe para Cristo. É interessante sobre crise, né? Uma palavra que eu ouvi esses dias. A crise nos leva a também melhorarmos em muitas coisas, principalmente a nossa administração, porque a gente começa a eliminar e a gente tem que eliminar supérfluos. E alguém um dia falou para mim, como é que começa o supérfluo? O supérfluo inicia como? Eu fiquei pensando, ele falou S do supérfluo. Então você tem que eliminar o S da crise. Tira o S da crise e fica o quê? Crie.
crise é época de criatividade. A gente agora tem que criar em casa, né? Criar na igreja, criar na missão. Então nós temos que fazer assim. Você, na sua casa, pode estar também com o Senhor, tendo orientação para poder sair e sempre ser vencedor em meio a todas as crises. Olhe para Cristo, não olhe para a crise. Seja prisioneiro da esperança que está em Cristo Jesus. O ditado diz: a esperança é a última que morre. Em Cristo, a esperança nunca morre. Amém?